esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus aqui na associação e você que reza conosco aí na tua casa, depois de vivenciarmos um período muito bonito de Quaresma, Semana Santa, tempo pascal, concluímos o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes. Celebramos ontem a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, título atribuído a ela no final da segunda sessão do Concílio Vaticano II, quando Papa Paulo VI disse: vamos consagrar este dia após o nascimento da Igreja, a Virgem Maria, que é Mãe da Igreja. E hoje então retomamos o tempo comum. Quando eu era mais jovenzinho, eu achava que o tempo comum era menos importante. Eu acreditava que Quaresma, Páscoa, Advento eram os tempos fortes, e aí os outros domingos, chamados de domingo comum ou a semana do tempo comum, era na verdade para preencher os demais domingos, os demais dias, uma vez que tempo forte eram esses que eu citei. Até que numa Santa Missa, jovenzinho ainda, o meu pároco disse assim: é no tempo comum que nós temos contato com a vida pública de Jesus. É no tempo comum que nós conhecemos Jesus. E não tem como amar o que nós não conhecemos. Então aproveita o tempo comum para, conhecendo Jesus a partir da sua palavra, tendo contato com a vida pública dele a partir dos ensinamentos dos evangelistas, e nesse ano de maneira especial o evangelista São Marcos, o nosso coração possa mergulhar neste mistério do conhecimento, da intimidade e consequentemente cresça em nós o desejo de amar a Jesus. Esse é o convite que eu te faço. Abra o seu coração a este que quer ser conhecido por você. São Francisco de Assis, ele diz assim: o amor não é amado. Nós somos convidados então a conhecer Jesus, e conhecendo Jesus, abrindo nosso coração à sua graça, permitir que cresça em nós o desejo de o amar. Lembra que ninguém ama o que não conhece. É tempo então de conhecer Jesus, de amar Jesus, uma vez que o amor não tem sido amado, e muitas vezes por nós. Nós temos tempo para tudo, nosso coração agitado, atribulado, encontra tempo para realizar tantas atividades, mas quando é para o Senhor, por vezes nós devolvemos a Ele o pouco que nos sobra na nossa agenda agitada. A intimidade com o Senhor tem perdido o seu espaço, e aí está um grande problema. De São Tiago na leitura de hoje: quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quem tem tempo para tudo, menos para Ele,
não é amigo dele. De que jeito nós vamos amar o Senhor? De que jeito nós vamos entregar a Ele o nosso coração se Ele é segundo plano na nossa vida? Não tem como, diz São Tiago, amar as duas realidades, as coisas mundanas, e entenda que coisa mundana, aquilo que me aparta da graça, aquilo que me afasta de Deus, aquilo que ele disse lá no início da primeira leitura, as paixões desordenadas, as paixões que levam o nosso coração a experimentar sentimentos desordenados, de raiva, de ódio, de rancor, de desejo de vingança, de inveja, sentimentos desordenados que geram os conflitos. São Tiago inicia a leitura de hoje com uma pergunta: de onde vêm as guerras? De onde surgem os conflitos, se não do interior, que já está em conflito, que está em agitação? Então perceba, se a guerra, que é algo exterior, se o conflito, que é algo exterior, é gerado no meu interior a partir das paixões desordenadas, a paz também é um movimento de dentro para fora. De que jeito se resolve os conflitos externos? Primeiro, pedindo ao Senhor a graça de um coração livre das paixões desordenadas. Um coração liberto dos sentimentos que geram desordem interior e, consequentemente, os conflitos externos. Às vezes as discussões, as brigas, as desavenças, sobretudo dentro de casa, acontecem porque o interior não está em paz. A agitação vai tomando conta de nós. E aí pode ver, em geral em casa, as brigas começam por motivos tão bobos, por situações tão pequenas. E por que o conflito é gerado por situações tão pequenas? Porque o nosso interior está agitado. E aí, estando agitado por dentro, o nosso coração estando em conflito interior, qualquer realidade, menor que seja, por menor que seja, faz com que nós briguemos, instalemos o caos na nossa casa e, por vezes, transformemos a nossa casa num inferno. Mas é possível transformar a nossa casa num paraíso. Nós sabemos disso. E de que jeito se transforma a casa num verdadeiro paraíso? Diz São Tiago ainda: resisti ao diabo e ele se afastará de vós. É ele que gera divisão. É ele que gera os conflitos. O nome diabo, diabulo, em grego significa aquele que divide. A divisão que se instala no nosso lar, a divisão que se instala até no nosso interior, as divisões que são geradas por conta das realidades que estão em desordem, são geradas pelo inimigo. Padre, mas nós não estamos colocando a culpa demais nele? Não, o catecismo diz: por trás de todo pecado está aquela voz sedutora contrária à voz de Deus. Então, por trás de toda desordem, por trás de todo sentimento de inveja, por trás de toda contenda instalada no nosso lar, está o inimigo que quer dividir. Mas olha o que diz a palavra: se nós resistirmos firmes na fé, ele se afastará de nós. São Tiago ensina o cristão a fazer um exorcismo, a expulsar o mal do nosso interior a partir dessa experiência extraordinária com o Senhor, que é uma experiência de fé. Mas para eu ir ao encontro do Senhor, para eu ter essa experiência genuína de fé que afasta o mal do meu coração, que afasta o mal da minha casa, eu preciso ir ao encontro do Senhor. E para ir ao encontro do Senhor, primeiro, tem que romper com o orgulho, tem que romper com a soberba, tem que romper com o sentimento de grandeza. Os discípulos estavam discutindo, enquanto Jesus anuncia que ele vai morrer e vai ressuscitar, quem é o maior. Tomados por um sentimento com toda certeza de grandeza, Jesus lhes ensina agora que o caminho para a verdadeira conversão, o caminho para o encontro com ele é amar a pequenez. E coloca de fato uma criança ali ao meio e apresenta a criança como modelo de pequenez. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: o que agrada ao bom Deus é que eu ame a minha pequenez.
Porque amando a nossa pequenez, nós temos uma esperança cega naquele que tudo pode. Um coração ensimesmado, um coração orgulhoso, um coração soberbo não tem espaço para Deus ser Deus. Mas um coração pequeno, um coração humilde, um coração que ama a pequenez, deposita a esperança cegamente naquele que tudo pode. Então ame a sua pequenez. Mas para sairmos dessa situação de paixão desordenada, de orgulho, de soberba, de amor ao mundo, para passar para uma experiência genuína de fé que expulsa o mal, de discipulado, de amor à pequenez, de experiência de intimidade com o Senhor, é preciso passar por uma, diz São Tiago ainda na primeira leitura, purificação. De que jeito o coração humano é purificado? Eu estive em Lisieux e conheci lá na Basílica de Santa Teresinha uma capela externa que é chamada de o Claustro da Misericórdia. Santa Teresinha, quando era pequenininha, ela leu nos jornais que um homem tinha cometido um crime bárbaro, de sobrenome Pazini, o homem. E ela falou para papai, eu não quero que esse homem vá para o inferno. E ela adotou esse homem como seu filho espiritual. Ela tinha lá os seus 7 anos, mais ou menos. E ela colocava o crucifixo assim diante da cama e rezava todo dia por ele, pela conversão desse homem. E conta que esse homem, que foi condenado, antes da sua execução, pediu para se confessar e beijar um crucifixo. E ela ficou feliz, acreditando que aquele gesto era um gesto genuíno de conversão. Seu filho espiritual teve essa atitude de beijar o crucifixo. E lá tem uma capela que narra essa história. E lá nessa capela, no final, assim, tem um vitral em forma de fogo. Escrito assim: dos meus pecados, vestígio algum eu vejo. Num só instante, tudo foi queimado nas centelhas do teu divino amor. De que jeito o coração humano é purificado? Nas chamas do divino amor. E ela diz ainda, e é por isso que nesse ardor eu quero me fixar. Eu quero estar nesta fornalha que me purifica, que faz com que eu não veja nem vestígio dos meus pecados. São Tiago, na leitura de hoje, diz: é preciso ser purificados. Então seja purificado, por favor, nas chamas do divino amor. Só assim nós seremos pequenos, vamos amar a nossa pequenez e teremos de fato uma esperança cega na divina misericórdia. Feche os seus olhos um pouquinho. Se coloque na presença dessa fornalha ardente. Esse fogo que deseja não queimar o pecador, mas aniquilar o pecado. Essa chama que nos refaz, que tira de nós o orgulho, a inveja, que tira o nosso coração das paixões desordenadas, que ritmiza novamente a nossa vida no compasso do coração de Jesus. Peçamos ao Senhor a graça de tirar de nós, a partir desta chama, dessa doce fornalha, as brigas, as contendas. Que o nosso coração seja amigo de Jesus. Diz São Tiago, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós queremos ser teus amigos, Senhor. Por isso nós te pedimos, queima nesta fornalha de amor aquilo que tem afastado o nosso coração do teu. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez
e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Que a Virgem Maria, Mãe de misericórdia, nos conduza ao coração misericordioso de Jesus. Amém.